da mesa diretora do Senado Federal. Todos são obrigados a prestar esclarecimentos à Justiça. Entretanto, causa perplexidade alguns métodos que beiram a intimidação. Buscas e apreensões sem a exibição da ordem judicial e sem os limites das autoridades que a estão cumprindo, não é busca e apreensão, é invasão. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, a truculência da operação de busca e apreensão sob o comando do Ministério Público Federal e envolvendo integrantes do Congresso Nacional, inclusive eu próprio, extrapolou todos os limites do Estado de Direito, extrapolou todos os limites constitucionais, extrapolou todos os limites da legalidade. Os agentes, sob as ordens de Rodrigo Janot, literalmente arrombaram, este é o termo, senhor presidente, arrombaram o apartamento de meu uso funcional como senador da República em Brasília. O argumento da operação, senhor presidente, vejam só, foi o de evitar a destruição de provas. Depois de 2 anos, evitar a destruição de provas como se lá houvesse algum tipo de prova. E por acaso o veículo é um documento? Por acaso um veículo é um computador? Qual seria o objetivo, então, a não ser o de constranger, de intimidar e, principalmente, o de promover uma cena de espetáculo pura e simplesmente visando a exploração midiática nessa malfadada e ilegal iniciativa? Parece todos nós que já estamos vendo nos noticiários da noite os helicópteros sobrevoando diversas áreas de Brasília, os meus carros apreendidos sendo levados para a Polícia Federal de forma absolutamente irregular. E é esse aparato midiático que esse conluio de grande parte da mídia com o Ministério Público deseja oferecer à opinião pública para, de forma maldosa, equivocada, fazer com que a opinião pública tenha um juízo equivocado dos reais acontecimentos. Buscas, apreensões, invasões, arrombamentos como esses, com objetivos atropelados e da forma como foram praticados, sejam eles contra qualquer pessoa, é um retrocesso. É voltar ao estado de exceção, à ditadura, desta feita a ditadura do Ministério Público Federal. Essa é a prova, o ambiente criado que justificam plenamente as palavras de Sepúlveda Pertence, ex-procurador-geral da República. Disse ele, abro aspas, o Brasil criou 2 monstros. O Brasil criou 2 monstros, o SNI e o Ministério Público. Fecho aspas. E aqui lembro que o SNI, eu, como presidente da República, extingui no primeiro dia de meu exercício, ou do exercício do meu mandato. Do Ministério Público, tenham certeza, haverei de mostrar sua face obscura. Afinal, o papel do Legislativo, o nosso papel, é fiscalizar, inclusive o Ministério Público. Por isso, senhor presidente, por essa ação fiscalizadora que empreendo, não tenho dúvidas, é que vem no rastro de todas as denúncias das inúmeras ilegalidades cometidas pelo senhor Janot à frente do Ministério Público Federal. Desta mesma tribuna, venho denunciando há meses todos os seus crimes e falcatruas. Daqui denunciei os vazamentos seletivos e ilegais promovidos pelo senhor Janot, sempre em conluio criminoso com grande parte dos meios.
Daqui denunciei o acobertamento dele em relação aos crimes cometidos na Bélgica pelo seu irmão, Rogério Janot, um procurado pela Interpol e cuja fuga para o Brasil foi por ele homiciada. Daqui denunciei o recebimento de outro estelionatário, por parte do senhor Janot, de aluguéis de sua casa em Angra dos Reis com valores não declarados ao fisco. Daqui denunciei a carteirada dada por Janot em hospital no Rio de Janeiro para diminuir a conta de internação de seu irmão. Daqui denunciei os suicídios de servidores do Ministério Público ocorridos por assédio, pressão e perseguição funcional promovidas no ambiente de trabalho do senhor Janot. Daqui denunciei o abuso com passagens e diárias concedidas por Janot aos integrantes do Ministério Público. Daqui denunciei as contratações suspeitas e ilegais de servidores feitas por Janot. Daqui denunciei os contratos firmados pela Procuradoria-Geral da República com a empresa amiga, extremamente amiga de comunicação, sem nenhum processo licitatório. Da mesma forma, sempre sem licitação, denunciei daqui o contrato de aluguel de imóvel de luxo no Lago Sul, em Brasília, para uso do PGR e que se provou sem serventia. Quem não se lembra daquela foto patética que ele se deixou mostrar saindo da Procuradoria à noite e depois de uns tragos, que é algo comum nos seus hábitos vespertinos, desce do carro, pega um papelão escrito Salvador da Pátria e, de forma sorridente e se achando o cara, posa para as fotografias e as imagens dos profissionais ali presentes. Finalizando, se nenhum representante da população legitimamente eleito está livre do arbítrio, o que dirá do cidadão comum, à mercê dos poderes do Estado? Hoje, senhor presidente, fui submetido a um atroz constrangimento. Pessoal e familiarmente, fui humilhado. Depois de tudo por que passei ao longo de minha vida, tive que enfrentar uma situação jamais por mim experimentada. Jamais por mim experimentada. Com tudo o que se passou comigo na minha trajetória política. Extremo desgaste emocional, mental e físico, juntamente com minha família, minha mulher e minhas 2 filhas de 9 anos de idade. Portanto, constrangido fui. Humilhado também fui. Mas podem ter certeza, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que intimidado eu jamais serei. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Desejo oferecer à opinião pública para, de forma maldosa, equivocada, fazer com que a opinião pública tenha um juízo equivocado dos reais acontecimentos. Buscas, apreensões, invasões, arrombamentos como esses, com objetivos atropelados e da forma como foram praticados, sejam eles contra qualquer pessoa, é um retrocesso. É voltar ao estado de exceção, à ditadura, desta feita, a ditadura do Ministério Público Federal. Essa é a prova, o ambiente criado, que justificam plenamente as palavras de Sepúlveda Pertence, ex-procurador-geral da República. Disse ele, abro aspas, o Brasil criou 2 monstros. O Brasil criou 2 monstros, o SNI e o Ministério Público. Fecho aspas. E aqui lembro que o SNI, eu, como presidente da República, extingui.
no primeiro dia de meu exercício ou do exercício do meu mandato. Do Ministério Público, tenham certeza, haverei de mostrar sua face obscura. Afinal, o papel do Legislativo, o nosso papel, é fiscalizar, inclusive o Ministério Público. Por isso, senhor presidente, por essa ação fiscalizadora que empreendo, não tenho dúvidas, é que vem no rastro de todas as denúncias das inúmeras ilegalidades cometidas pelo senhor Janot à frente do Ministério Público Federal. Desta mesma tribuna, venho denunciando há meses todos os seus crimes e falcatruas. Daqui denunciei os vazamentos seletivos e ilegais promovidos pelo senhor Janot, sempre em conluio criminoso com grande parte dos meios. Daqui denunciei o acobertamento dele em relação aos crimes cometidos na Bélgica pelo seu irmão, Rogério Janot, um procurado pela Interpol e cuja fuga para o Brasil foi por ele homiciada. Daqui denunciei o recebimento de outro estelionatário, por parte do senhor Janot, de aluguéis de sua casa em Angra dos Reis com valores não declarados ao fisco. Arrombaram, este é o termo, senhor presidente, arrombaram o apartamento de meu uso funcional como senador da República em Brasília. O argumento da operação, senhor presidente, vejam só, foi o de evitar a destruição de provas. Depois de 2 anos, evitar a destruição de provas como se lá houvesse algum tipo de prova. E por acaso o veículo é um documento? Por acaso um veículo é um computador? Qual seria o objetivo, então, a não ser o de constranger, de intimidar e, principalmente, o de promover uma cena de espetáculo pura e simplesmente visando a exploração midiática nessa malfadada e ilegal iniciativa? Parece todos nós que já estamos vendo nos noticiários da noite os helicópteros sobrevoando diversas áreas de Brasília, os meus carros apreendidos sendo levados para a Polícia Federal de forma absolutamente irregular. E é esse aparato midiático que esse conluio de grande parte da mídia com o Ministério Público Nota da mesa diretora do Senado Federal. Todos são obrigados a prestar esclarecimentos à Justiça. Entretanto, causa perplexidade alguns métodos que beiram a intimidação. Buscas e apreensões sem a exibição da ordem judicial e sem os limites das autoridades que a estão cumprindo, não é busca e apreensão, é invasão. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, a truculência da operação de busca e apreensão sob o comando do Ministério Público Federal e envolvendo integrantes do Congresso Nacional, inclusive eu próprio, extrapolou todos os limites do Estado de Direito, extrapolou todos os limites constitucionais, extrapolou todos os limites da legalidade. Os agentes, sob as ordens de Rodrigo Janot, literalmente, daqui denunciei a carteirada dada por Janot em hospital no Rio de Janeiro para diminuir a conta de internação de seu irmão. Daqui denunciei os suicídios de servidores do Ministério Público ocorridos por assédio, pressão e perseguição funcional no ambiente, promovidas no ambiente de trabalho do senhor Janot. Daqui denunciei o abuso com passagens e diárias concedidas por Janot aos integrantes do Ministério Público. Daqui denunciei as contratações suspeitas e ilegais de servidores feitas por Janot.
Daqui denunciei os contratos firmados pela Procuradoria-Geral da República com a empresa amiga, extremamente amiga de comunicação, sem nenhum processo licitatório. Da mesma forma, sempre sem licitação, denunciei daqui o contrato de aluguel de imóvel de luxo no Lago Sul, em Brasília, para uso do PGR e que se provou sem serventia. Quem não se lembra daquela foto patética que ele se deixou mostrar saindo da Procuradoria à noite e depois de uns tragos, que é algo comum